Ela sempre sonhou ser mãe, mas a vida não foi gentil com seus planos. Enquanto amigas anunciavam gravidezes com fotos e laços cor-de-rosa, ela colecionava exames negativos, diagnósticos frios e noites molhadas de choro. Os médicos foram claros, era impossível, mas ela acreditava em algo maior. E quando decidiu adotar, não foi por caridade, foi por amor, um amor que transbordava e já não cabia no peito. O que ela não imaginava era que, ao abrir o coração para acolher uma vida, outra vida começaria a ser gerada dentro dela. Essa história vai tocar em feridas que talvez você esconda até de si mesma. A dor emocional de não se sentir suficiente, o silêncio cruel de quem espera e não vê resposta, a luta diária da mulher que sonha ser mãe, mas não encontra caminhos. Mas também vai te mostrar que milagres acontecem sim, e que, muitas vezes, eles chegam de forma improvável, no tempo em que ninguém mais acredita, pelas mãos da fé, da força feminina e do recomeço. Essa é a história de uma mulher comum, mas com uma coragem rara. Uma história que incomoda quem só acredita no lógico, mas inspira quem já aprendeu que Deus não se limita a diagnósticos. E se você já sentiu a alma ferida, se já pensou em desistir, ou se acha que sua hora não vai chegar, então essa narrativa é para você. Porque ela mostra, com verdade e ternura, que o impossível pode sim se tornar presente, e que às vezes basta abrir o coração para que o céu responda. Era como se cada consulta médica arrancasse um pedaço do sonho dela. Seu útero é frágil demais. A chance é mínima. Aceite que não vai acontecer. Foram anos ouvindo essas frases que soavam como sentenças. E mesmo que ela sorrisse por fora, por dentro, a dor emocional já tinha virado companheira diária. A alma dela carregava feridas que ninguém via. Quando uma mulher sonha com a maternidade e se vê impedida por um diagnóstico, não é só o corpo que se fecha. O coração também se cala. E naquele silêncio, ela começou a duvidar da própria força feminina. Ela tentou ser forte, como sempre ensinaram. Seguiu a vida, trabalhou, riu em festas, ajudou outras mulheres a vencerem seus próprios abismos. Mas bastava uma notícia de gravidez alheia, um comercial de fraldas, uma mãe empurrando o carrinho na rua. E lá estava ela, despedaçada por dentro. A sensação era de fracasso, como se a ausência de um filho fizesse dela menos mulher. E por mais que parecesse exagero aos olhos dos outros, ela sabia o peso que carregava. A infertilidade não é apenas uma questão médica, é uma batalha interna. E poucas entendem o que isso significa de verdade. Começou a questionar até sua fé. Será que Deus a havia esquecido? Será que o milagre era só para os outros? Ela jejuava, orava, acendia velas, fazia promessas, mas nada mudava. As promessas da medicina continuavam cruéis, e os exames, sempre implacáveis. A cada resultado negativo, algo dentro dela morria. Só que ela nunca chorava em público. Guardava tudo como tantas mulheres fazem, porque vivemos num mundo que aplaude a força, mas ignora a dor. E ela já estava exausta de sorrir para esconder a solidão que vivia. Naquela época, ela achava que estava no fundo do poço, mas mal sabia que ali, bem ali, seria o começo do seu renascimento. Foi quando desistiu de entender o porquê e decidiu apenas viver um dia de cada vez. Não foi fácil. Teve dias em que nem conseguia levantar da cama, mas pouco a pouco foi se acolhendo. Aprendeu sobre autocuidado, buscou ajuda, encontrou consolo em outras mulheres que também carregavam feridas da alma. E ali, entre lágrimas e partilhas, nasceu algo novo dentro dela. Não era esperança ainda, era só uma vontade de seguir. Mas já era um começo. As pessoas ao redor não percebiam essa mudança. Achavam que ela tinha se conformado. Mas ela sabia. Não era conformismo, era transformação. Começava a descobrir que ser mãe podia ser mais do que gerar no ventre. Podia ser também gerar no coração. Essa descoberta não apagou sua dor, mas trouxe alívio.
E nesse processo ela se reconectou com sua força feminina, com sua essência. Era como se algo adormecido despertasse. Um recomeço silencioso, mas cheio de potência. Ela não sabia onde aquilo ia dar, mas pela primeira vez em muito tempo, sentia que estava viva de novo. E é assim que muitos milagres começam. Não com barulho, mas com decisões silenciosas. A decisão de não se deixar afundar, de cuidar da alma, de buscar caminhos novos. E foi numa dessas buscas que ela conheceu uma criança que também carregava a ausência. O abandono. Era um encontro de duas solidões. Mas naquele olhar algo pulsou. Um tipo de amor que não se explica. Como se ambas estivessem esperando uma pela outra. E ali, o impossível começou a ser desafiado. Sem que ela percebesse, o empoderamento começou a surgir. Como se uma semente de fé começasse a germinar. Mas antes de qualquer adoção, de qualquer mudança concreta, houve esse processo íntimo. Um mergulho profundo na dor, na dúvida, nas perdas. E principalmente, na reconstrução de si mesma. Ela entendeu que nem toda espera é castigo. Às vezes é preparação. E no tempo certo, a vida começaria a mostrar novos caminhos. Ela ainda não sabia disso, mas estava sendo moldada para algo maior. E esse algo viria de uma forma que ninguém imaginava. Porque quando a alma feminina se reconstrói, nada mais consegue pará-la. Nem diagnósticos, nem estatísticas, nem o medo. Porque foi ali, na vulnerabilidade mais crua, que ela descobriu sua verdadeira força. E mesmo sem saber, estava prestes a viver um capítulo que mudaria tudo. O coração dela, cansado de esperar, começou a encontrar abrigo em outro tipo de amor. Um amor que não cobrava testes de gravidez, nem contava ciclos férteis. Era um amor que nascia do olhar de uma criança que precisava ser escolhida. Não como quem faz caridade, mas como quem reconhece um elo da alma. Foi difícil para ela admitir que queria adotar. A sociedade ainda cobra que a maternidade aconteça do jeito tradicional. Mas ela percebeu que o amor verdadeiro não se importa com sangue, se importa com presença. Cada passo no processo de adoção foi um teste de paciência, fé e resiliência. Ela teve que encarar julgamentos, burocracias e até comentários cruéis como "você vai se arrepender" ou "não é a mesma coisa". Mas algo dentro dela dizia "siga". Foi aí que ela entendeu o poder do autocuidado. Porque se ela esperasse a aprovação do mundo para amar, nunca teria começado. Ela decidiu se aprovar. Decidiu escutar a própria intuição. E esse foi o primeiro grande milagre. O de se libertar das amarras invisíveis que aprisionam tantas mulheres. Ela conheceu várias crianças. Cada história partia seu coração. Abuso, abandono, rejeição. Ela via nos olhos daquelas meninas e meninos as mesmas feridas da alma que ela carregava. E foi numa tarde chuvosa, num abrigo simples, que ela viu aquela menina de olhos grandes e olhar desconfiado. Foi um silêncio entre as duas, como se uma reconhecesse a dor da outra. E sem entender muito, ela soube. Era ela. Era a filha que o ventre não gerou, mas que o coração tinha esperado por tanto tempo. Adotar é uma escolha de coragem. É olhar para a dor do outro e dizer, eu fico. É oferecer colo sem garantias. É amar mesmo sem ter sido amada na infância. Ela tinha tantos medos. Medo de não ser suficiente. Medo de repetir os erros dos próprios pais. Medo de não dar conta. Mas ela foi mesmo assim. E naquele movimento de abrir os braços para outra vida, ela renasceu também. O recomeço dela não veio do fim do sonho da gravidez, mas do nascimento de um novo propósito. A maternidade dela começou ali. Não foi tudo fácil depois disso. A adaptação foi cheia de desafios. Crises de choro, noites sem dormir, traumas infantis que vinham à tona nos momentos mais improváveis. Mas a cada abraço conquistado, a cada sorriso arrancado no meio da dor, ela via que estava no caminho certo.
A maternidade não era um título, era uma entrega. E ela estava inteira. Cada parte da sua história quebrada agora fazia sentido. Porque só quem já sangrou por dentro consegue amar sem exigir nada em troca. Foi nesse período que a fé dela voltou a florescer. Mas agora, uma fé diferente. Não a fé desesperada por um milagre, mas uma fé madura, tranquila, que entendia que tudo tem seu tempo. Que a vida não segue o roteiro que queremos, mas o que precisamos. Ela passou a ver Deus nos detalhes. Num bilhete da filha, num café compartilhado, num "eu te amo" sussurrado no meio de uma crise. E essa fé alimentava a esperança, mesmo sem esperar mais nada. Ela não sabia, mas o corpo também sentia essa mudança. O útero, antes frágil demais, começava a se fortalecer. Não por milagre instantâneo, mas porque a alma curada impacta o corpo. Os hormônios mudam, a energia muda, tudo muda. Mas ela nem percebeu. Estava tão envolvida em cuidar da filha, em reconstruir a casa interna, que esqueceu de contar os dias férteis. O foco agora era o amor, não a falta. E foi justamente nessa entrega que a vida começou a preparar o inesperado. Enquanto ela cuidava da filha, o destino silenciosamente preparava uma nova surpresa. Ela já não fazia planos sobre gravidez, nem testava mais. Não via mais sentido em alimentar expectativas que só traziam decepção. Sua entrega à maternidade adotiva foi total. Ela amava com intensidade. Brincava, ensinava, corrigia, ouvia. Tornou-se a mãe que sonhou ser, mesmo que por outro caminho. Isso trouxe paz. E foi nessa paz que a transformação se consolidou. Quando a dor não era mais o centro da vida, abriu-se espaço para a plenitude. Sua casa, antes silenciosa, agora tinha barulho de brinquedo, cheiro de shampoo infantil, risos no corredor. Era uma rotina cansativa, mas cheia de significado. Ela aprendeu a olhar com mais ternura para si mesma. O autocuidado voltou a fazer parte do dia. Não por vaidade, mas por amor próprio. Porque agora, mais do que nunca, ela precisava estar bem para cuidar de alguém. E esse amor próprio foi curando o que o tempo não conseguiu apagar. A filha, mesmo ainda pequena, percebia tudo. Abraçava a mãe nos dias difíceis, dizia, "Eu te amo", do nada. Fazia desenhos com corações e chamava a mulher de minha guerreira. Isso tocava fundo, porque ninguém nunca a tinha chamado assim antes. Mas agora ela era vista. Era reconhecida, não por um título, mas por quem ela era de verdade. E isso trouxe um sentimento de pertencimento que ela nunca tinha experimentado. Ela seguiu a vida com simplicidade, sem grandes alardes, sem buscar validação, apenas vivendo. E nesse apenas estava tudo. Ela já não precisava provar nada para ninguém, nem ser forte o tempo todo. Quando chorava, chorava. Quando cansava, descansava. E foi nessa leveza que ela descobriu um novo tipo de força. Aquela que não grita, mas sustenta. Aquela que não aparece, mas transforma. Uma força feminina que nasce do amor silencioso. Ninguém percebeu que ela andava diferente. Ela mesma não percebeu. Mas algo nela tinha mudado. O semblante estava mais leve, o corpo mais disposto, a alma mais inteira. E mesmo que ainda existissem cicatrizes, elas já não doíam como antes. Tinham virado marcas de um caminho vencido. A resiliência dela agora era visível em cada gesto. E mesmo sem saber, ela estava se preparando para receber um presente que o céu já tinha embalado. A vida tem seus mistérios. E muitas vezes é quando a gente solta o controle que as coisas fluem. Foi isso que aconteceu com ela. O que parecia improvável começou a se mover. Mas ela não notou. Estava ocupada demais amando, sendo, vivendo. E talvez seja assim que os milagres acontecem. Quando o foco deixa de ser a falta e passa a ser o que já se tem. Ela não esperava mais nada. Mas a vida ainda tinha algo reservado. Enquanto os médicos diziam que era impossível, o corpo dela seguia outro roteiro. A menstruação atrasou, mas ela nem ligou.
Achou que era estresse, correria, coisa do cotidiano. Mas o atraso persistiu. Veio o enjoo, a tontura, o corpo dando sinais. Ela pensou, não pode ser. Depois de tantos nãos, como acreditar num sim? Mas algo a impulsionou a comprar um teste de farmácia. Só por desencargo, só para ter certeza. Ela não esperava nada. E foi por isso que, ao ver o resultado positivo, o chão pareceu sumir sob seus pés. Ela não sabia se ria ou chorava. Sentou no chão do banheiro com as mãos tremendo, tentando entender. Era milagre? Era loucura? Era sonho? Pegou outro teste. Mesma resposta. Positivo. Procurou o médico. Exames. Ultrassom. E ali naquela tela acinzentada, o som do coração, batendo forte. Um coração dentro dela. Era real. A gravidez impossível agora pulsava em sua barriga. Era a vida dentro da mulher que disseram ser incapaz de gerar. Ela contou para poucas pessoas no começo, ainda com medo de perder, ainda sem acreditar. Mas cada semana passada era um renascimento. Sentia enjoos, dores, incômodos, mas também sentia gratidão. A filha adotiva ficou radiante. Dizia que o bebê era seu irmão de coração. A família crescia. A casa se enchia de promessas cumpridas. E no meio de tudo isso ela entendeu. Não foi quando ela exigiu, mas quando ela confiou, que o impossível aconteceu. Essa gravidez não apagou a adoção. Pelo contrário, fortaleceu. Ela dizia com orgulho que era mãe 2 vezes, de 2 jeitos, e que ambos tinham vindo por amor. Porque o amor, quando é verdadeiro, abre caminhos onde antes só havia muros. Ela sabia que não era melhor agora, por estar grávida. Sabia que não era mais mãe por gerar. Era mãe antes de tudo, porque escolheu amar, mesmo sem garantias. A gestação só era a cereja de um bolo que ela mesma construiu com lágrimas, fé e entrega. Aos poucos, ela foi entendendo que o milagre não era só o bebê, era ela. A mulher que não desistiu, que recomeçou, que se reinventou, que foi além das estatísticas, além das opiniões alheias, além dos próprios medos. A força feminina dela era agora visível. Mas o mais lindo é que ela já era forte muito antes da gravidez. A gestação só revelou o que já existia, uma alma resiliente, cheia de fé, que se recusou a ser definida pela dor. A barriga crescia, assim como o amor. E mesmo com os desafios da gravidez, o inchaço, os medos, os exames, ela se sentia em paz. Era como se tudo estivesse finalmente no lugar certo. Não porque a vida ficou perfeita, mas porque ela estava inteira. Inteira para viver o que antes parecia inalcançável. E isso mudava tudo. O milagre não era só biológico, era espiritual, era emocional. Era o renascimento de uma mulher inteira, e ainda havia mais a ser revelado. O primeiro ultrassom foi um marco. Ela entrou na sala ainda desconfiada, com medo de acordar daquele sonho. Mas quando ouviu aquele som, o tum-tum ritmado do coração do bebê, algo dentro dela desmoronou. Era como se todas as lágrimas que guardou por anos estivessem sendo liberadas ali, uma por uma. Ela chorou como nunca. De alegria, de alívio, de gratidão. Aquilo que a medicina chamava de impossível agora era a realidade mais palpável da sua existência. Cada etapa da gestação era vivida com emoção dobrada. As dores, os enjoos, o sono, tudo era bem-vindo, porque agora ela sabia o que era, viver sem nada disso. E por isso, até os incômodos vinham com um sabor diferente. Havia algo sagrado em cada detalhe. Ela conversava com o bebê, acariciava a barriga com cuidado e agradecia. Agradecia mesmo sem entender como tudo tinha acontecido. Sabia apenas que foi além do natural. Foi sobrenatural. Muitas pessoas diziam que era sorte. Outros chamavam de destino. Mas ela sabia. Era milagre. Não o milagre mágico e repentino, mas aquele que começa dentro da alma.
O milagre que nasce quando uma mulher se reconstrói. Quando ela não apenas sobrevive, mas se permite florescer. Essa gravidez não era apenas um presente, era uma colheita. E cada chute do bebê parecia confirmar isso. A vida dizia: eu te vi, eu te honrei, eu te escolhi. Houve momentos de medo, claro. A cada dor diferente, a cada exame, ela se perguntava se daria tudo certo. Mas a fé sustentava. Era uma fé que já tinha sido testada e que agora estava firme como rocha. Ela orava baixinho, pedia proteção, entregava nas mãos de Deus e mesmo nos dias difíceis conseguia sorrir, porque agora ela sabia que mesmo quando tudo parece perdido, há caminhos que a razão não consegue explicar. A filha adotiva participava de tudo. Ajudava a montar o enxoval, escolhia roupinhas, fazia desenhos para o irmão. Era lindo de ver. 2 crianças, 2 caminhos, um amor só. E ela, a mãe, era o elo de tudo isso. Nunca imaginou viver algo assim, mas era real. Ela tinha se tornado a mulher que sempre sonhou. Não porque a vida foi fácil, mas porque ela foi corajosa. Porque mesmo sem ter nada garantido, decidiu amar. A barriga crescia e, junto com ela, a certeza de que tudo estava como deveria estar. O corpo reagia bem. O bebê se desenvolvia perfeitamente. Os exames só confirmavam o que o coração já sabia. Estava tudo no tempo certo. Ela sorria para o espelho. Se olhava com orgulho. Era ela ali, inteira, gerando vida. Depois de tantos anos sendo vista como um corpo defeituoso. Agora ela era casa. Era berço. Era milagre em carne e osso. A vida estava preparando um novo capítulo, ainda mais transformador. Foi numa manhã comum, dessas que começam com café e preguiça. A filha, ainda de pijama, sentou ao lado da mãe no sofá. Colocou a mãozinha na barriga redonda e, com os olhos brilhando, sussurrou: "Ele é nosso presente." Foi como se o universo inteiro tivesse parado por um segundo. Aquela frase simples carregava tudo: o acolhimento, o laço, o pertencimento. Não havia ciúmes. Havia amor. Um amor que não distingue sangue, apenas coração. Ela ficou sem palavras. A menina tinha compreendido o que muitos adultos jamais entenderiam: que amor não se divide, multiplica. Que família não se forma apenas no hospital, mas no encontro de almas. A mãe sorriu com os olhos marejados. Beijou a testa da filha e disse: "Sim, ele é nosso." Era a confirmação de que aquele lar tinha se tornado de fato um ninho. Um espaço de cura, de recomeço, de ressignificação. Desde então a filha passou a se referir ao bebê como nosso irmão. Contava para os colegas da escola com orgulho. Dizia que foi ela quem chamou ele do céu. E quem ouvia sorria com ternura. Mas para a mãe, aquilo era mais do que fofura. Era profecia. Era como se aquela criança tivesse sido canal de algo maior. Como se, ao abrir o coração para amar alguém rejeitado, ela tivesse aberto também as portas do impossível. A casa virou um lugar de expectativa. Cada movimento do bebê era celebrado. Cada ultrassom era festa. E nos momentos de silêncio, a filha cantava músicas inventadas, conversava com a barriga, contava segredos. A mãe observava aquilo com o coração em paz. Porque ali, naquela cena simples, morava o milagre mais profundo. O de ver o amor curando o abandono, e a esperança florescendo onde antes só havia dor emocional. Às vezes, a menina perguntava se o bebê ia amar ela de verdade. A mãe então parava tudo, se abaixava e dizia com firmeza: "Ele já ama, porque você foi quem preparou o caminho." E era verdade. Se não fosse por ela, talvez a mãe nunca tivesse experimentado a maternidade. Com tanta inteireza, a filha tinha sido ponte, tinha sido resposta. E agora ganharia um companheiro de jornada. Um irmão do coração e do ventre. Elas começaram a montar juntas o quartinho do bebê. Pintaram, escolheram detalhes, colaram adesivos na parede.
Era mais do que decoração. Era construção de vínculo. Cada gesto dizia: aqui é um lar. Aqui é lugar de amor. A mãe percebia como aquele processo também estava curando a filha. Curando os traumas, o medo de ser deixada, o receio de não ser suficiente. O bebê não veio para ocupar espaço. Veio para ampliar o que já existia e, enquanto o dia do nascimento se aproximava, algo ainda mais profundo aconteceria. O dia chegou numa madrugada silenciosa. As contrações começaram tímidas, depois intensificaram. A filha foi a primeira a perceber. Mãe, ele tá chegando. Foram correndo para o hospital, o coração disparado, as mãos trêmulas, mas os olhos cheios de fé. Ela lembrava de todas as vezes que sonhou com aquele momento e pensou que nunca viveria. Agora estava ali, deitada na maca, prestes a conhecer o milagre que carregou por meses e sonhou por anos. O parto foi difícil, mas ela foi mais. Entre dores e respirações ofegantes, sentiu algo sagrado acontecendo. Cada contração parecia puxar do fundo da alma todo o caminho que percorreu até ali. Não era só o corpo parindo, era a vida se abrindo para um novo tempo. Quando o bebê chorou pela primeira vez, ela chorou junto. Um choro que lavava, que curava, que consagrava. Era a concretização do impossível diante dos olhos de todos. O pai não estava presente. Ela já estava acostumada com isso. A maternidade solo não era novidade. Mas naquele momento, ela não se sentiu sozinha. Porque carregava com ela a filha mais velha, sua guerreira de sempre, e uma força divina que preenchia cada espaço. Ela segurou o bebê nos braços e sentiu: está completo, não perfeito, mas inteiro. Porque o amor não exige cenário ideal, só presença verdadeira. A filha conheceu o irmão no dia seguinte. Entrou no quarto com um buquê de flores tortas e um sorriso largo. Ao ver o bebê, não disse nada. Só colocou a mãozinha no peito dele e sussurrou: você chegou. A mãe chorou de novo, porque só elas sabiam o que aquele momento representava. Era o encontro de duas histórias feridas, agora entrelaçadas por um amor que transbordava qualquer explicação. Era o milagre sendo compartilhado. A volta para casa foi acolhedora. Os vizinhos trouxeram bolo, as amigas mandaram mensagens, a casa cheirava a vida nova. E mesmo nas madrugadas difíceis, nas cólicas e nos choros sem motivo, ela sorria, porque agora tudo fazia sentido. Cada lágrima, cada frustração, cada não do passado. Nada foi em vão. Tudo serviu para moldar essa mulher que agora minava dois corações, o que escolheu e o que gerou. Ela sabia que ainda haveria desafios, que a maternidade era feita de dias bons e ruins. Mas agora havia um alicerce, um amor que não se abala, uma fé que não desiste, uma força que nasceu da dor, mas floresceu no amor. E isso sustentava tudo. Ela olhava para os filhos e dizia, baixinho: vocês são minha cura, porque de fato eles eram. Um a trouxe para a vida, o outro trouxe vida para ela. Mas a história ainda não terminava ali. Ela nunca imaginou que suas feridas se tornariam caminho para outras mulheres. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Com o tempo, começou a contar sua história. Primeiro em conversas tímidas com vizinhas, depois em grupos de apoio e, um dia, nas redes sociais. Cada palavra que escrevia era como se revivesse a dor, mas agora com um novo propósito: transformar o que antes doía em ponte de empatia, de cura, de resiliência. Muitas mulheres começaram a procurar por ela. Mães que não conseguiam engravidar, mulheres que pensavam em adotar, outras que viviam o abandono ou o luto de sonhos não realizados. E ela escutava cada uma com paciência. Nunca julgava, apenas acolhia. Dizia que entendia, porque entendia mesmo. Tinha vivido o desespero, o vazio, a espera que machuca a alma. Mas agora tinha também o testemunho vivo de que a esperança não mente. Ela começou a compartilhar mais. Falava de fé, de autocuidado, de empoderamento feminino. Mostrava como reconstruiu sua autoestima aos poucos, depois de ser rejeitada,
desacreditada, esquecida. Mostrava que não era sobre finais felizes, mas sobre recomeços conscientes. E a cada nova mulher que dizia, me senti representada, ela entendia. Sua história tinha virado missão. As feridas dela estavam, de fato, curando outras almas. Foi chamada para dar entrevistas, gravar vídeos, participar de eventos, mas o que mais a emocionava eram as mensagens simples. Por sua causa, eu não desisti. Isso era tudo. Era o que bastava. Porque por muito tempo ela mesma quis desistir. E agora, ver sua superação inspirando outras mulheres era o maior milagre. Um milagre que não dava para tocar, mas se sentia, como um abraço quente no meio da tempestade. Ela nunca foi a mulher perfeita. Tinha dias de cansaço, de insegurança, de medo. Mas mesmo nesses dias, permanecia firme. Porque agora tinha propósito, tinha sentido, tinha fé. E essa fé não vinha de frases prontas, mas da vivência crua, das noites em claro, dos momentos em que tudo parecia perdido. E ainda assim, algo dentro dela dizia, continue, vá mais um pouco. A vida depois disso, crianças cresciam, e com elas crescia também o legado daquela mãe improvável. Não era sobre números, fama ou reconhecimento. Era sobre tocar corações. Era sobre lembrar às mulheres que elas podem renascer, mesmo depois da maior queda. Que a força feminina é uma força que atravessa a dor e transforma feridas em asas. E era isso que ela levava em cada fala, cada gesto, cada história compartilhada. E se alguém perguntasse, você mudaria alguma coisa na sua história? Ela pensaria um pouco, e então responderia, não, porque mesmo na dor Deus estava escrevendo algo maior. E hoje, ela entendia. Era sobre isso desde o início. Se permitir ser recomeço na vida de outras mulheres. Talvez você esteja vivendo algo parecido agora. Pode ser que esteja cansada, achando que já tentou de tudo, sentindo que ninguém entende a dor que você carrega. Mas quero te lembrar, você não está sozinha. A história que você acabou de ler não é só sobre maternidade, é sobre recomeços, sobre levantar-se depois de tantos nãos, sobre descobrir uma força que talvez você nem sabia que existia em você. E ela existe, viu? Tá aí, esperando para ser despertada. O que você pode fazer hoje com o que tem agora? Que atitude pequena pode ser seu primeiro passo rumo ao seu próprio milagre? Será que não é hora de parar de esperar a vida perfeita e começar a viver, com coragem do jeito que dá, do jeito que é? Você já pensou que o que hoje parece um fim pode ser só o começo do seu renascimento? Que talvez, no meio da dor emocional, esteja nascendo uma versão mais forte e inteira de você. Quantas mulheres estão ao seu redor precisando ouvir o que só você pode dizer? Quantas vidas poderiam ser tocadas se você ousasse contar sua história com honestidade, mesmo sem final pronto? Já parou para pensar que a sua ferida pode virar cura para alguém? Que a sua voz tem poder de libertar outra mulher da prisão do silêncio? Então eu te convido. Se permita florescer de novo. Escolha não se calar. Escolha amar. A si mesma, primeiro. E depois, transbordar. Reescreva a sua história com fé, empatia e verdade. E se essa mensagem tocou seu coração, se fez sentido para você, se inscreva no canal, ative as notificações e continue com a gente. Aqui você vai encontrar histórias reais que tocam a alma feminina e acendem esperança até nos dias mais nublados.